Bom, estimular a independência e a autonomia das crianças é fundamental para o desenvolvimento delas. Isso pode começar, inclusive, na hora da alimentação. Mas como saber se a criança ela está pronta para comer sozinha? Quais os cuidados necessários? É por isso que hoje estamos recebendo a pediatra Tatiane Santana, que é especialista em cuidado ao recém-nascido e na nutrição materno-infantil, que já está aqui conosco para dar uma boa aula para papais e mamães que estão nos assistindo. Por quê? Esse momento é uma fase de transição da criança e que pode ajudar e muito no desenvolvimento e na independência dela, inclusive na vida adulta, né, doutora? Tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia, Renata, tudo bem? Bom dia a todos. Essa fase da introdução desses alimentos, ela é importantíssima, mas primeiro a gente precisa também analisar se essa criança ela já possui marcos de desenvolvimento para que ela possa estar aceitando esses alimentos sólidos, que a gente chama de sinais de prontidão. Quais seriam esses sinais? A criança já sustenta a cabeça e o tronco, ou seja, ela já está sentando sem apoio. Outra situação, ela já está segurando objetos e direcionando para a boca, tem uma interação com o ambiente, então ela é uma criança que gosta e tem interesse em explorar o ambiente. Quando o papai e a mamãe estão comendo, ela interessa e também tem vontade de pegar aquele alimento. Então, são sinais de que essa criança já está preparada para receber os sólidos. E uma também muito importante é desaparecer aquele sinal de protusão da língua. Ou seja, a criança deixa de ficar com a língua mais exteriorizada, fica mais dentro da boca e com isso ela consegue movimentar o alimento dentro da boca e lá na frente ajuda na mastigação também. Certo. Então, na verdade, a criança ela tem que apresentar esses sinais, né, de comportamento. Mas, normalmente, eles vão acontecer em que fase, assim, de vida, do tempo de vida? Quantos meses, mais ou menos? A partir do 6º mês de vida, crianças saudáveis, ela já pode apresentar esses sinais de prontidão. Então, é a partir dessa fase que a gente já tem uma segurança em estar já expondo para ela os alimentos sólidos. Mas essa criança tem 6 meses e não apresentou esses sinais, e aí é bom eu sempre buscar o especialista ali para entender o que pode estar acontecendo, não tentar forçar esse momento para a criança só porque ela alcançou 6 meses. Isso, jamais. Até porque a escolha do método dessa introdução, se vai ser de forma ela mesma segurando e levando para a boca, ou se vai ser o método tradicional, que é o amassado papinha, é a criança que vai dar sinais de que ela tem habilidade e a preferência dela. Como tem assim alimentos que a gente deve introduzir primeiro para encorajar a criança, doutora? Aqueles que são os melhores, os mais recomendados para esse início? Nesse início é importante a gente escolher primeiro os alimentos in naturas, ou seja, aqueles que vêm direto da natureza. Exemplo, frutas, raízes, legumes, tá? E a consistência também é importante nesse início. A consistência macia, ela ajuda mais porque a criança nesse início, ela não tem a mastigação, mas ela tem a prensa dos alimentos, tá? Como exemplo, eu dei aqui, e outra coisa muito importante também é o corte. Então, a gente precisa ter uma área maior desse alimento para que ela possa segurar com as mãos e assim ela leve para a boca. Não adianta dar um pedacinho muito pequenininho, que a criança às vezes vai colocar ele inteiro na boca. E aí a exemplo dessa banana, ela consegue segurar e ela vai conseguir ali mastigar, sentir o sabor, colocar na boquinha. Desse corte aqui já é um corte bacana. É um corte excelente. Primeiro, porque a casca ela permite a firmeza para que a criança segure, né? Então ele não tem ainda essa pinça, mas ele segura em garra e consequentemente leva para a boca. Isso facilita muito. Que é algo natural dos bebês nessa fase, é algo natural do bebê de segurar e levar na boca. Outro exemplo. E a banana, por ela também ter uma consistência mais macia. Outro exemplo de fruta, no caso, o mamão. Então, o mamão ele é mais macio e a gente pode estar fazendo o quê? Cortes maiores, que a gente fala que o ideal nessa fase são cortes mais em cilindros ou cortes também que a gente fala em hastes, para que ela possa segurar e levar com a boca com a maior facilidade. Aqui eu poderia dar para ela segurar, doutora? Pode, não tem problema. Na realidade, a criança, após fazer os cortes, utilizando a mesma em cima da casca, ela pode ela mesma vai buscar. É importante essa busca ativa, maiores, né? Isso, e com pedaços maiores já em formato de bastões. E com isso ela tem habilidade para levar para a boca sem risco de engasgo. Tá, aqui a gente tem uma consistência já mesmo, o alimento está in natura e está mais macia, né?
se a gente for pular para os legumes. Isso. Já na parte dos legumes, é importante que possa ser cozido a vapor, deixando um pouquinho mais al dente ou até mesmo assados. Os legumes, por exemplo, como cenoura, beterraba, também fazer os cortes em formatos mais de hastes, né? Que com isso ela consegue ter habilidade para segurar e depois colocar na boca, Aqui eu não preciso necessariamente fazer papinha, bater no liquidificador, eu posso deixar assim mesmo para que ela sinta o sabor natural deste legume. Isso, mas portanto que seja cozido a vapor ou assado. Então a gente tenta deixá-lo um pouquinho mais molinho a consistência. Mas vou temperar, doutora? Nesse início, muitas nutricionistas não gostam muito que coloquem temperos, porque os temperos é permitido, mas temperos naturais, exceto o sal de cozinha nessa fase até 1 ano de idade, ainda o rim não está preparado. Criança até 1 ano de idade não consome sal. Não pode consumir sal. Imagino, eu posso estar falando besteira também, né, que sou leiga no assunto, mas que quanto mais in natura a criança sentir esse sabor, mais ela vai ter aí, menos restrições ela vai ter na vida adulta, porque ela vai estar habituada com aquele paladar. Justamente, ainda mais nessa fase que vários alimentos são apresentados e é necessário ela ter a memória com o real sabor daquele alimento. E é isso que vai fazer, sem ter nenhum tempero para desmascarar. É isso que vai fazer com que lá na frente ela não tenha as seletividades alimentares futuras. Agora, a parte do sal, olha, curioso para mim, que não sou mãe, viu, doutora? Não sabia de fato que a criança sabia do açúcar, que a gente fala, bate muito no açúcar, mas eu não sabia que o ideal era não temperar ali com o sal por conta da idade. Inclusive, a cena mais bonita que existe é uma criança com um raminho de brócolis ali, quando a mãe deixa ela na cadeirinha, brincando, comendo, pegando com a mão. Isso é bacana, dar essa liberdade para a criança. Isso, essa liberdade ela é importante porque a partir disso ela vai desenvolver tanto a parte motora de coordenação, a parte de autonomia, de escolha também dos próprios alimentos e vai fazer com que aquele período da alimentação não seja um período de tortura. A gente fala, é um período de recreação, é um período em que ela vai estar ali conhecendo e explorando à vontade, tá? Então, infelizmente, a gente ainda tem muitos pais que ficam, mas quase não coloca nada na boca, brinca bastante, molha a cabeça, faz aquela lambuza toda, mas é essa experiência que faz com que a criança se relacione com os alimentos e esse relacionamento vai dizer como ela vai se alimentar na vida dela futura, tá? Como adulto. Aí a gente passou dos legumes para outras frutas, mas com uma consistência diferente. Porque a laranja a gente tem o bagaço, né? Os pedacinhos dela, os gruminhos. A maçã ela já é um pouquinho mais dura. Como eu vou passar para esta fase? Então, nesta fase, depois que a gente viu que a criança está aceitando bem, já a consistência mais macia, a gente já pode ir aos poucos indo para as texturas mais molhadas e rugosas. Um exemplo é o brócolis, que ele é mais rugoso, a própria laranja também, porque a aptidão de sucção, de sugar, a criança vai ter. Então, ele já pode estar cortando também em pedaços maiores, tá? Claro, tirando as sementes e a criança vai direcionar para a boca e vai fazer a sucção e vai fazer também a ingestão das fibras da fruta. A maçã, que ela é um pouco mais rugosa, como exemplo a pera também, se a gente cortar o pedaço e dar direto para a criança, ainda mais nos 6 meses, que ela a maioria ainda não tem os dentes ainda, pode engasgar, ela pode até engasgar. Então, o que eu recomendo nessa fase? Ou dê em tiras, tá? Em tiras mais fininhas, que ela vai ter uma facilidade para pegar e levar para a boca, ou pode cozinhar a maçã, deixando ela um pouquinho mais molinha, com isso ela tem uma facilidade para poder fazer a prensa. Raspar não, doutora? O raspado sim, só que o raspado ele vai utilizar a colher e consequentemente aí já seria o tradicional, mas a gente também pode fazer o participativo. O que seria o método participativo? Dar uma parte amassada e a outra parte que seria ela em tira, para que ela mesma possa estar ali interagindo na alimentação e levando para a boca, tendo autonomia. Depois que já vem os dentinhos, aí fica muito mais fácil dele conseguir o quê? Raspar a maçã e morder a maçã. E aí, nesse caso, a gente orienta no início fazer cortes horizontais e transversais bem pequenininhos. Eles levam para a boca e começam a roer, muito gostosinho, eles adoram. Agora, essa daqui eu já tô mais assim... Uva, isso. A gente vai progredindo de acordo com os perigos. Porque a uva mesmo. ela é pequenininha, redondinha, tem semente algumas. E aí, como vou dar a uva? Posso dar a uva? Pode. Portanto, que
alimentos com formatos arredondados ou ovalares, como a uva, o tomate cereja, o ideal é que ele seja cortado em cortes longitudinais e em pequenos pedaços. Não sei se vai dar para ver, mas são pequenos pedacinhos em cortes longitudinais. Cortar a uva simplesmente na metade ou ela inteira, ainda mais essa uva que é pequenininha, ela corre maior risco de obstrução de vias aéreas superiores. Então, muito só ter uma supervisão, os pais estarem mais atentos quando for dar esses tipos de alimento, pelo risco de obstrução, tá? Mas nunca inteira. Nunca inteira, a criança, jamais. Naturalmente, ela vai colocar na boquinha e vai engasgar. E pode risco de engasgar, porque é quase um formato de uma moedinha. Então, isso pode acontecer. Então, para esse processo, não preciso achar que tenho que bater ali no liquidificador, peneirar e tudo mais. Há formas corretas de fazer, de fato, essa introdução. Sim. Claro, né? Aqui a gente colocou, como a gente colocou primeiro os alimentos in naturas, é importante frisar que é importante apresentar os outros grupos de alimentos. Exemplo, as leguminosas, o feijão, a carne. E aí, quando eixos vão entrar e como devem entrar, doutora? O arroz, o feijão? Então, nessa fase dos 6 meses, o ideal, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda é que seja nesse momento ainda cozido, desfiado e machucado. Por quê? Porque por ser ainda uma consistência um pouco mais dura, mais amassadinho, né? Isso. No caso, o arroz, que seja amassado, feijão amassado. Por quê? Porque ainda são tamanhos pequenos. Até e a criança pode engasgar. A gente engasga com o arroz. Isso, justamente, tá? Então, a participativa eu vou dar o que é in natura, legumes, frutas, verduras em formatos maiores, para que a criança possa pegar. E a outra parte, em que a criança ainda não tem essa habilidade, eu vou dar na colher, amassado ou picado. Tem autonomia sozinha, né? Isso. Boa, boa. Bom, doutora, muito bom essas dicas, viu? Realmente são valiosíssimas aí para os papais, para as mamães. Se em algum momento minha criança está se alimentando com algum desses alimentos, desta forma que você recomendou, mas ela apresentou algum sinal diferente, devo observar ali, tem algum sinal de alerta que ela pode estar engasgando ou que não fez bem, alguma coisa, doutora? Alguma outra recomendação nesse sentido? Sim. Medidas de segurança na hora da alimentação. Primeiro, os pais devem estar supervisionando. Não pode deixar a criança sozinha, Não pode deixar a criança sozinha. Segundo, a criança ela tem que estar sentada. Ela tem que estar sentada e sem nenhum objeto, algo de distração. Exemplo, na frente da tela, tablets ou com brinquedo ao lado. E aquele ali, na refeição, é o momento de se relacionar com a comida. E aquela distração pode levar a criança ao perigo. E a outra forma, claro, evitar cortes pequenos ou cortes arredondados. Sempre estar levando em segurança o corte adequado de acordo com aquele alimento, tá? E, claro, as orientações do profissional da saúde, o pediatra, sobre as manobras de desobstrução, né, no caso de o engasgo de um bebê, tá? Que deve ser ali, caso aconteça, os pais estarem preparados para agirem. Só para complementar, doutora, já que o assunto está tão produtivo, já que eu estou ali nessa fase de independência da criança, de adaptação desses alimentos para que ela tenha essa introdução alimentar, tem bebidas que podem ser dadas ou nada pode ser dado neste momento até certa idade? Não, bebidas sim. Então, essa alimentação a partir do 6º mês, ela é complementar ao aleitamento materno, mas a introdução da água, ela já deve estar sendo realizada. Sucos, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela só libera a partir de 1 ano de idade. O que a gente recomenda é que a criança ela tenha um contato com a fruta in natura, mas líquido já pode. Alguns chás são permitidos e água também. Tá? Café, refrigerante, não. Não, esse não. Não mesmo. Muito bem, então. Doutora, quem quiser acompanhar mais suas dicas, como pode te encontrar? Pode me encontrar pelo Instagram, em doutora.tatiane Santana com 2 N's. E também, no caso, a gente sempre está, toda semana eu estou dando dicas, estou fazendo alguma matéria sobre informações importantes para vocês, papais, aí, nessa rotina maravilhosa de cuidados com seus filhos. Aí, papais, aproveitem bem, porque de fato, este início que vai transformar aí a palatividade da sua criança na vida adulta, quando adolescente, enfim. Uma criança sem restrição, um adulto sem restrições alimentares já começa saudável na infância. Você gostou, seu Thales? Eu adorei, dona Renatinha. Como percebe-se, eu me alimentei muito mal na minha infância. E hoje eu tô aqui comendo um monte de besteira. A Futura Nutri que trouxe 3 caixas de pizza, tá tudo certo. Aperte no inscreva-se e fique por dentro de tudo que rola aqui no nosso canal.